A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, muito bom dia, que bom nós estamos iniciando mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Hoje estamos aqui no nosso estúdio número 2, na Avenida Paulista, ao vivo aí com você. Eu sou o Bispo Emerson Viana, lembrando para você que está me ouvindo pelas rádios FM que você pode também me assistir. Você quer assistir essa programação, você quer ligar, você quer interagir conosco aqui, você pode acessar o nosso canal Amor e Graça, tanto no YouTube como no Facebook. É muito simples, clica aí, abre o seu YouTube, clica lá, canal Amor e Graça, ou você clica Amor e Graça apenas e você vai estar ali assistindo a nossa programação na página do Facebook Amor e Graça e no canal do YouTube Amor e Graça. Também lembrando que você baixando o nosso aplicativo, você vai ouvir 24 horas por dia a programação da Rede Amor e Graça. Você não precisa mais ter esse problema de rádio não estar pegando bem, a rádio está chiando, é só você baixar o nosso aplicativo e você vai ouvir a programação 24 horas por dia. Quero lembrar para você que para você fazer as suas perguntas aqui para os nossos convidados, você manda a sua pergunta no 96504-9910, 96504-9910, o prefixo é 11, porque estamos em São Paulo, Você que está me ouvindo de outros cantos aí de outros estados, você pode mandar a sua pergunta aqui no 11 96504-9910 e você que está de outro país, não esqueça dos 55 11 96504-9910 para você participar da nossa programação. Hoje nós vamos falar, tema de hoje para você participar, dependência química. Como atua o sistema cognitivo psicológico cristão? Como é que um cristão ele faz para largar a dependência química? Será que é fácil? Será que simplesmente a pessoa chega ali na igreja, recebe Deus no coração? Estou liberto da droga, estou liberto do vício, estou liberto do cigarro. Algumas pessoas até conseguem. Elas chegam na igreja, falam: a partir de hoje eu não vou fumar, a partir de hoje eu não vou beber, a partir de hoje não vou usar mais drogas. Mas tem pessoas que não é assim, E para isso nós temos os nossos convidados aqui. Eu quero começar aqui pelo pastor Luciano Scala, mais uma vez aqui conosco, pastor Luciano. Pastor Luciano, eu trouxe ele hoje especialmente aqui porque, além de ele ser graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em biotécnica pastoral, saúde e gestão executiva de comunicação, ele é diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos. Ele é o pastor da igreja Vale, não é Vela da Bênção, Ou apenas Vale de Bênção. É apenas corrigindo, Não é Vela de Bênção, Mas Vale de Bênção. O pessoal da Globo foi um pouquinho equivocado. O pessoal da Globo, ele teve uma reportagem na Globo umas 2 semanas atrás, inclusive você pode encontrar essa reportagem lá no Globoplay, Você tá ali, a igreja do pastor Luciano Scala, que não é Vela da Bênção, mas é Vale da Bênção, e ele é diretor responsável pela Casa de Recuperação de Dependentes Químicos. Pastor Luciano, bom recebê-lo aqui, As pessoas, inclusive, que têm dependência química, o irmão que está frequentando uma igreja, que participa, que vai no ministério, ele não consegue deixar de fumar, ele não consegue parar de beber, ele não consegue deixar de usar droga, mesmo tendo Jesus ali. O pastor Luciano vai falar muito sobre esse assunto hoje. Bom dia, pastor Luciano. Bom dia bispo, bom dia doutor, bom dia toda a equipe aqui, toda a produção, bom dia você que está acompanhando essa programação. Exatamente isso, bispo, existem muitas pessoas tendo que lidar com esse problema, que é um problema seríssimo. Nós estamos falando de dependência química, Eu acredito que o programa de hoje vai ajudar essa pessoa a compreender um pouco mais sobre o tema, justamente como prevenir e como superar o uso das drogas, Exatamente. Também está aqui comigo doutor César Roberto Pinheiro. Ele é doutor em psicologia, saúde e programa pós-graduação da psicologia da saúde da Universidade Metodista em São Paulo, doutor em psicologia na profissão em ciência pela PUC Campinas em 2008. Que bom recebê-lo aqui. Também ele é formado em teologia, professor César,
e ele foi meu professor da faculdade, né? Então tem que tratar ele bem aqui, porque vai que a gente precisa novamente, né? Bom, ele tem experiência na área de psicologia clínica, né? Psicólogo clínico também e muitas outras coisas. Doutor César, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Respondendo Suas Dúvidas. Bispo, é uma alegria poder estar de volta aqui contigo, também com o pastor Luciano, nossos cumprimentos e a nossa gratidão por poder participar desse programa, que, como a gente sempre fala, né, traz um grande desafio, né? Sim. Os temas que a gente tem abordado aqui são temas bastante desafiantes, e o de hoje, mais do que qualquer outro, é um tema que está associado muitas vezes à dor, ao sofrimento. Eu tenho lido algumas reportagens sobre o aumento do consumo de álcool durante a pandemia. As pessoas encontram um consolo, um conforto, uma forma de lidar com a solidão e com tudo que ela vive ali naquele momento, utilizando-se do álcool. Então a gente tem um grande desafio aí para trabalhar nesse tempo, né? Espero que a gente possa ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Tá certo. Primeiro bloco aqui eu faço a pergunta para os nossos ouvintes. Vamos falar muito sobre isso. Inclusive já chegou até uma pergunta aqui para o segundo bloco para o doutor César, né? Rosângela lá do Tatuapé. Ela fala sobre essa questão de bebida, né? Que ela tem um filho, que ele tem um comportamento quando ele bebe, quando usa drogas e bebe, um comportamento violento quando ele é provocado, mas ele fica depois calmo, ou seja, o efeito inibidor da bebida, né? Muitos pensam que a bebida ela serve para a pessoa ficar mais estimulada, mais agitada, não. A bebida ela é um inibidor. O professor César vai explicar bastante para a gente sobre isso, né? E por que as drogas deixam a pessoa tão agitada. Deixa eu começar com o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano, a pessoa ela chega na igreja e ela tem aquele processo muitas vezes de querer se libertar, né? Porque aprende na igreja, todos os ministérios ensinam que a droga, além de fazer mal, né, de matar a pessoa mais cedo, também é uma coisa que desagrada a Deus. Como é que a pessoa vai viver dessa maneira? Mas muitas pessoas elas não conseguem, apenas na fé, se libertarem dessa bebida, né, das drogas. E aí nós temos aí o seu tratamento, né, que o senhor faz ali com as pessoas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse tratamento. Por que é importante a pessoa, muitas vezes, os dependentes químicos, eles irem por uma casa de recuperação? Qual é a importância disso? Por quê? Por que tem a casa de recuperação e qual a importância deles estarem procurando? Sim, excelente pergunta, Bispo, porque algumas pessoas que estão acompanhando a programação, pode ser que elas tenham essa mesma dúvida, e eu acho uma dúvida muito importante para a gente esclarecer nessa manhã. Primeiro, a pessoa precisa entender que ela precisa de ajuda. A dependência química, ela é uma doença. E aquilo que o bispo colocou, as pessoas chegam na igreja e nós procuramos ajudá-las, né, da melhor forma possível, aconselhando, dizendo para elas justamente os malefícios das drogas, o quanto isso pode ser prejudicial e levar à morte da pessoa. Mas em muitos casos, bispo, doutor e todos que estão ouvindo, em muitos casos é necessário a pessoa procurar uma ajuda na casa de recuperação. Como eu digo, nós não somos responsáveis por uma clínica de recuperação. Lá nós não clinicamos, nós não utilizamos medicamentos. O que nós fazemos é uma casa terapêutica, onde nós tratamos a pessoa no lado espiritual dela. Nós aconselhamos, é ministrado a palavra de Deus para essa pessoa, e um fator importantíssimo é tirar essa pessoa do meio. Então essa pessoa ela está fora daquele convívio, ela está fora daquele ambiente que também propicia a utilização das drogas, ela está num local isolado. Nossa casa de recuperação, como o bispo colocou, é uma chácara. Ela fica no interior aqui de São Paulo, na cidade de Mairinque, e lá a pessoa fica isolada. Ela vai ter o tempo de reflexão, ela vai ter o tempo da meditação, ela vai ter as atividades para ocupar a sua jornada do dia, e principalmente ela vai desintoxicar de forma natural. Então nós não utilizamos o medicamento, mas é importante, e é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, mas ele quer ajuda? Essa pessoa está querendo ajuda? Porque a dependência química é algo tão severo, tão duro, que se a pessoa não quer ajuda, fica muito difícil para nós ajudarmos, né? Fica muito complicado. Nessa luta, o pastor Luciano, da carne, né? Daquela dependência, o professor César daqui a pouco vai explicar como essas drogas agem no organismo e por que a pessoa fica dependente. Mas nesse momento,
A pessoa tem que ter força de vontade, né? Sim. Se ela falar assim, se ela quiser ir ali, ficar ali 2, 3 dias, falar, pô, tá me dando vontade de usar droga de novo, eu quero ir embora, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Ela nunca vai se libertar desse vício, né? E é o que nós tentamos lidar com a pessoa, trabalhar com ela, porque é difícil. Os primeiros dias, eu costumo dizer que o primeiro mês, onde a pessoa está ali conosco, na casa de recuperação, é o mês mais difícil, porque ela está acostumada a fazer isso, né? Ela está habituada, já virou o vício, é algo muito severo. Então, para a pessoa mudar o hábito, ela está acostumada a acordar e usar, ela está acostumada antes de almoçar ou antes de dormir. Então, para ter essa mudança que é tão radical, existem casos de recuperação que eles usam o cigarro lá dentro, é permitido, na nossa não. Então, é difícil para a pessoa largar tudo de repente, mas vai exigir o esforço e dá certo. Nós temos vários casos de pessoas que estiveram conosco e conseguiram alcançar a sua libertação. Tá certo. Doutor César, como as drogas elas agem no organismo do ser humano? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, o que é droga? Né? Acho que esse é um primeiro aspecto importante. Primeiro, assim, a expressão droga ela vai se aplicar a qualquer substância que altere quimicamente o funcionamento do organismo. A gente fala sobre drogas, mas a gente precisa abrir, então, um espaço para o que nós chamamos de drogas psicoativas, que são aquelas que alteram o humor, a consciência, o comportamento da pessoa. Então, qualquer substância que altere quimicamente o funcionamento, nós vamos falar que que seria uma droga. Então, aí a gente costuma falar, por exemplo, né, do álcool, da cocaína, do crack, da maconha, mas existem outras substâncias que alteram. Por exemplo, as medicações psiquiátricas, por exemplo, e outras são drogas também. E às vezes outras medicações, não necessariamente as psiquiátricas, né? Mas que também tem pessoas que são dependentes. Vamos falar, por exemplo, de uma... acredito que muitos já assistiram aquela série chamada House. Era um médico que era dependente de Vicodin, ou Vicodin, né? Quer dizer, era uma dependência de uma substância. Então, como é que surge a dependência química, né? Então, para uma pessoa se tornar dependente, aí talvez o pastor Luciano possa exemplificar com as experiências que ele tem, mas a gente tem 3 fatores que são fundamentais. O mais importante da gente entender é a questão da tolerância. O que é tolerância? A pessoa faz o uso contínuo daquela substância e ela precisa cada vez de quantidades maiores. Como é que é esse mecanismo no cérebro? Como é que funciona a questão da tolerância? Então, assim, a gente tem uma substância, que no caso seria aí a droga, e ela vai interagir com uma série de receptores do nosso cérebro. Imediatamente é liberado um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor do sistema de recompensa do cérebro. O nosso cérebro tem um sistema de recompensa. Então, assim, o que é esse sistema de recompensa? É criado uma sensação prazerosa para alguma coisa que é positiva, ou uma sensação, né, não tão boa para alguma coisa que é negativa, né, chamado reforço negativo. Então a gente tem, se você come alguma coisa saborosa, alguma coisa que você gosta, imediatamente libera-se a dopamina. Então é a sensação chamada sensação prazerosa, tá? Bom, nessa sequência, então, o que acontece? Quando o cérebro entra em contato com uma substância prazerosa, ele registra o uso daquela substância e fica registrado. Isso aqui é gostoso, isso é saboroso. Então, quando a pessoa utiliza o álcool, e aí, vou usar o exemplo do álcool aqui, né? Então a pessoa vai dizer assim, o álcool é ruim. Não, não é ruim. A pessoa usa porque exatamente gerou prazer. E ela usa novamente por quê? Porque o cérebro está enviando aquela mensagem, olha, isso é saboroso, isso é bom, isso é gostoso. E aí o uso contínuo faz com que a pessoa desenvolva uma tolerância. Então ela toma um copo gerou prazer. Só que quando ela toma um copo de novo, já não gera o mesmo prazer, ela precisa tomar 2 copos. E depois ela vai tomar 4 copos e assim sucessivamente. Então ela desenvolve o que a gente chama de tolerância. E por que isso acontece, por exemplo, no dependente? O dependente, ele aprende a amar aquela substância e a temer a falta daquela substância. E isso gera tolerância. É amar a substância, então ele tem uma sensação prazerosa com o álcool, excessiva, e ele aprende, e ele teme a falta, porque quando ele teme a falta, vem o segundo
o segundo elemento que eu disse que é importante a gente entender nessa questão da dependência, que é a abstinência. Quando está em falta daquela substância, a pessoa experimenta emoções negativas, sentimentos negativos, ansiedade, depressão. Ela se sente fisicamente enferma, fisicamente doente. Então, esse é o segundo quadro, que é a questão da abstinência. E, claro, por último, a gente fala do uso compulsivo. Então, a pessoa não consome, só que aí ela sente aquela vontade, ela tenta controlar, não consegue controlar, e aí ela busca um consumo maior. E aí que muitas vezes ocorrem as chamadas overdoses. Né? Então, basicamente, o mecanismo funciona dessa forma. Depois, até, Bispo, a gente pode até falar rapidamente sobre os principais grupos de substâncias que a gente tem, né? Pensando na pergunta que aquela pessoa fez a respeito do filho. E professor, para ter essa reprogramação, vamos chamar assim, reprogramação mental, né? O cérebro dela, então, realmente reprogramar que ela não precisa da droga, que a droga... Ela sabe que a droga está fazendo mal para ela, mas o cérebro não entende isso. Os mecanismos do cérebro não entendem isso. Eles tentem o prazer e eles pedem a droga, porque a droga traz prazer. Né? Até a pessoa ela abandonar, né, essa droga, o que é a pergunta de muitas pessoas, e ela se ver livre, que ela não precisa mais. Tem um tempo específico ou cada organismo responde de uma maneira diferente? Acho que a gente... Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender que o uso de substâncias químicas é um processo multifatorial. Então, o pastor Luciano trouxe aqui com muita propriedade um desses fatores, que é o meio. Sim. Então, vamos tirar a pessoa desse meio, porque esse meio tem influência. Sim. Se essa pessoa conseguiu sair do meio, pelo menos assim, temporariamente, porque o grande desafio é que essa pessoa, quando ela sai, ela vai voltar para aquele meio, porque é onde quem ela conhece. Então ela vai ter que desenvolver recursos de enfrentamento para lidar com aquele meio, que é um meio que vai lhe oportunizar com certeza o uso dessa substância. O ambiente é um influenciador, né? Mas aí quando a pessoa chega ali no sítio lá do pastor Luciano, ela vai ter a vontade de usar isso aí. Então, a parte química vai ser ativada nela. Também né? Isto. E aí ela vai passar por esse processo de abstinência, que ela tem que resistir, né? Resistir ali. Por isso que até o pastor Luciano, depois ele vai explicar, ele fala que é casa de oração, de pregação de palavra. Então, ele fica ali falando de Deus, da palavra, tudo mais, né? Mas a pessoa tem que resistir a esse mal. É isso. Então, acho que esse é o primeiro... O primeiro fator é o ambiente, o segundo fator é a questão química, fisiológica, a gente não pode desconsiderar, né? Tem um sistema de recompensa do cérebro que gera esse prazer, que gera essa satisfação. Um outro aspecto é a questão das cognições, né? Da forma como aquela pessoa pensa. Então, por exemplo, há pessoas, eu já atendi casos assim, de pessoas que tinham ansiedade social e elas usavam o álcool para enfrentar a ansiedade social. Então ela consumia o álcool porque ela dizia assim que ela ficava mais relaxada. E estando mais relaxada, ela conseguia interagir. Então ela estava corrigindo um problema com o outro, gerando outro problema. E ela estava gerando um quadro de dependência. Então a gente atuou imediatamente na questão da ansiedade social, ajudando ela a enfrentar aquela fobia social. Quando ela enfrentou, ela não precisava mais do álcool. Então a gente precisa entender assim, qual é o gatilho, o que dispara o consumo do álcool. É o ambiente, é a questão fisiológica, é a questão cognitiva, porque a gente diz que sim, todos esses fatores. Uma coisa que eu percebo assim, é que muitas vezes o ambiente familiar também é um complicador. Ele não propicia, né? Às vezes nós lidamos com casos que os pais levam o filho para pedir ajuda pra gente, mas os pais são tão doentes quanto. Os pais também fazem uso da substância. Então, essa questão familiar é muito séria. Sim. Tem também aquela questão da pessoa ser aceita pelo meio. Né? A gente vê pessoas, jovens principalmente, estão ali querendo ser aceitos naquele ambiente, às vezes da escola, da faculdade, e entram nessa também. Então, são vários fatores. Isso aí. Então, o tempo, só para finalizar essa questão do tempo, Bispo. Então, o tempo, na minha compreensão e um pouco que a gente tem lido dentro da literatura científica, o tempo, ele varia. Relativo, né? Ele é relativo. Há pessoas que... E aí, acho que tem uma ferramenta que a gente usa na psicologia que chama-se EPR, que é uma escala dos pilares da resiliência. Então, são 11 pilares que determinam como a pessoa constrói a resiliência na sua vida. Quanto mais resiliente for este cidadão, mais recursos ele terá para lidar com
a necessidade de consumir álcool para enfrentar algum problema. Então, assim, essa é uma questão. A gente precisa avaliar também como que está a resiliência desse paciente, se ele consegue lidar com os problemas, porque muitas vezes ele só encontra saída no álcool ou em outra substância para lidar com esse problema. Então, assim, o tempo, ele varia muito, a gente precisa fazer um diagnóstico muito profundo, e aí, no meu caso, um psicodiagnóstico, mas de modo geral, eu diria assim, um diagnóstico mais, um multidiagnóstico, né? Para tentar entender quais são as variáveis principais desse sujeito. Exatamente. Eu tenho uma pergunta que ia deixar para o final aqui para o pastor Luciano, mas eu vou perguntar agora que eu estou curioso. Ô, pastor Luciano, quantas pessoas, tem uma proporção, né, daqueles que vão para o sítio para se recuperar, e quantos desistem? A maioria que desiste, a maioria fica até o fim, pela sua experiência aí. Quantos conseguem ir lá no sítio, ficar o tempo inteiro e cumprir lá a sua abstinência e voltar recuperado, e quantos desistem? Mas acho que a maioria desiste. Eu tô na curiosidade. Eu ia deixar pro final essa pergunta, mas vou ter que fazer agora. Infelizmente, bispo, nós estamos lidando com um problema que a maioria deles desistem, né? Nós podemos colocar que pelo menos 80%, né? Infelizmente abrem mão, desistem no meio do tratamento. Existe essa questão do tempo. Geralmente nós indicamos, quando a família procura, no mínimo a pessoa ficar 6 meses, né? Então, o que nós recomendamos, ficar lá conosco, são 6 meses, e depois que sai, se faz toda uma manutenção para que a pessoa ela permaneça firme no propósito de não usar mais drogas. Mas, infelizmente, a maioria, com 1 mês, com 1 semana, às vezes com 2 meses, desistem. Então, quando alguém chega, por exemplo, e alcança 3 meses, nós já sentimos uma sensação de vitória. Porque, geralmente, quem chega nos 3 meses, vai até os 6. Né? Consegue ficar até o fim do tratamento que nós propomos. Mas a maioria, infelizmente, desiste, né? E isso não é um dado só da casa de recuperação que o pastor Luciano trabalha. Isso é um dado geral, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar uma casa em algumas situações lá em Juquitiba, e o recurso é o mesmo. O dado é o mesmo, você tem um alto índice de pessoas que saem, que não permanecem. E o bispo colocou a questão de desistido, mas tem aqueles que têm a recaída, né? Que desses que ficam firmes, também tem a questão daqueles que... E aí é o que o doutor César falou, que vai para o ambiente, volta para o ambiente, e aí a pessoa tá ali, o gatilho me libertei, dispara, o gatilho dispara, porque minha mãe usa, meu pai usa, né, meu irmão usa. Ou ficou ansioso por uma situação, ou tem um pensamento do tipo assim, eu não vou conseguir emprego agora, fui fazer uma seleção, eu não vou conseguir porque eles vão descobrir que eu sou um ex-usuário, e aí a pessoa acaba, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que eu acompanhava certa vez, e ele estava já uns 3 meses sem consumir, só fazendo terapia, né? Psicoterapia no caso, né? E aí ele chegou um dia pra mim, e na sessão seguinte assim, doutor, eu usei álcool. E eu falei, por quê? Porque eu ia jogar futebol. E aí eu sei que lá eles usam álcool. Então eu parei antes numa loja de conveniência e tomei. E aí eu cheguei lá, já tinha. Porque a tentação ia ser muito grande, então eu já tomei antes. Né? Mas tem uma coisa também que ele relatou naquele dia, que ele disse assim, a sensação que eu tive depois de 3 meses sem consumir, tomando aquela latinha de cerveja, aquilo foi incrível. Incrível. Porque ele volta quase que aquela primeira experiência dele, da primeira vez que ele consumiu álcool, que é essa coisa de sempre buscar aquela recompensa, aquela sensação prazerosa. Isso é muito interessante, doutor. Desculpa interromper o senhor. Não, sem problema. Isso é muito interessante, bispo, porque eu ouço deles, eu tenho alguns usuários de crack, no caso, e eles falam que a viagem que é feita quando se utiliza pela primeira vez, aquela viagem onde eles alcançam, aquele portal que se abre, eles nunca mais conseguem alcançar. Eles vivem a vida inteira buscando novamente entrar nesse portal que eles não conseguem entrar. Sensação da recompensa, Exatamente. né? Isso é agora, é bom frisar, né, professor? Porque muitas vezes a pessoa está fazendo terapia, ela está passando pelas questões aí de... Né, tanto ali no retiro ali do pastor Luciano, como também na questão de fazer uma terapia na própria clínica de psicologia, que ela voltar e tomar uma lata de cerveja não significa que ela recaiu, né? É bom a gente sempre mostrar isso para os ouvintes, para os pacientes também, que é como se ela estivesse subindo uma montanha. Aí lá no meio da montanha ela foi e deu uma escorregada,
Não significa que ela retrocedeu ao ponto inicial, que ela caiu lá do morro, que ela está no topo, no começo de novo, né? Que ela vai ter que subir tudo novamente, né? Ela estava no processo de tratamento. É comum existir alguns deslizes, algumas decaídas, mas a pessoa não pode desistir, né? Ela tem que continuar e falar, não, eu consegui 3 meses, agora eu vou conseguir, eu vou... Até ela trazer esse processo de recuperação, né? Existe chamada espiral, né? Isso. E aí o bispo está colocando aqui um dado interessante, né? Quer dizer, no início, a pessoa está lá no que eles chamam um estágio de pré-contemplação, né? Ela nem... Para ela, não tem nada de errado, né? Está contemplando ainda. E gradativamente, na medida em que ela vai tomando consciência, né? Em TCC a gente usa um termo muito, muito interessante que é psicoeducação. Na medida em que essa pessoa vai sendo psicoeducada a respeito da questão do uso das substâncias, ela vai entendendo que aquilo vai lhe fazendo mal. Então ela sai da contemplação e ela vai entrar num estágio que a gente vai falar de ação. Ela vai começar a enfrentar aquele processo. E posteriormente a questão da manutenção, que acho que aí quando entra nos 3, 4 meses que o pastor falou assim, então o desafio aqui é manter. Mas vai acontecer a recaída. Exatamente. E aí, só que não significa que ela simplesmente caiu. Ela volta novamente, sempre enfrentando. É aquilo que eu falo, a pessoa está subindo, ela está querendo escalar uma montanha, ela vai estar com os aparatos, com a proteção, com a corda. Então, se ela deslizar, ela vai deslizar 2, 3 metros, mas ela continua na escalada dela, não pode, porque sabe por quê? Que algumas pessoas, elas falam assim, poxa, tá vendo? Não adianta nada, fiz 3 meses lá, né, de terapia, tava conseguindo vencer o álcool, tava conseguindo vencer a droga, não consigo mais, eu vou parar com tudo, vou desistir. Então, para que a pessoa não desista, porque ela não pode achar que essa escorregada dela, ela voltou de novo para o começo da escalada. Importante isso, hein, bispo? Né, ela continua, ela está num nível de evolução, né? Isso é importante porque tem pessoas que estão acompanhando a gente que talvez estão lidando com isso. Teve uma recaída e tem a vergonha, tem aquele lance da pessoa, então eu desisto. E a família porque também. É vergonha, o pastor Luciano, para ela e para os outros, né? Sim. Porque a pessoa confiou nela, o pai falou, meu filho, eu vou aqui dar um jeito de levar você lá pro pastor Luciano, lá para você ficar lá no sítio, fez maior dificuldade, maior esforço, lá não tinha dinheiro ali para investir, mas investiu, vamos lá. E aí... ele fica, e agora que eu vou falar pro meu pai? E agora, tá vendo? Voltei a usar de novo. Mas a pessoa tem que entender que isso, ela deu uma escorregada, não ela voltou. Não, é o que eu falo pros meus pacientes, nunca mais você vai voltar a estaca zero. Porque se você já conseguiu ficar 3 meses sem usar uma droga, por exemplo, já mudou alguma coisa no seu psicológico. Seu psicológico já mudou, né? Já teve uma mudança. O organismo, ele já mudou com tudo isso, né? Isso é extremamente importante, porque... Infelizmente, a recaída, o tropeçar, faz parte do processo, né? Nós estamos lidando com substâncias que elas têm um poder, um efeito viciante terrível. Então, infelizmente, a queda faz parte do processo, sim, de recuperação. Eu sempre digo isso, né, para os meninos que estão lá com a gente, que nós não queremos que ninguém tenha recaída, mas se tendo a recaída, busque ajuda, não se isole. Por quê? Porque faz parte, infelizmente, do processo. Exatamente. Estamos falando sobre dependência química, como atua a dependência química no sistema cognitivo, psicológico, no sistema da fé, né? Esse programa aqui ele é patrocinado pela Comunidade Cristã Amor e Graça. Muito bom você estar aí ouvindo a emissora de rádio, né? Muito bom se você quiser me assistir, você pode acessar aí o canal Amor e Graça no YouTube ou no Facebook e pode fazer também as suas perguntas aqui para nós. Daqui um pouquinho nós voltamos com você. Eu vou trazer uma pergunta para o doutor César da Rosângela, e também vou perguntar para ele sobre as tolerâncias, aliás, sobre os efeitos psicológicos, né, no uso das drogas. E temos áudios também, você pode mandar seu áudio. Daqui a pouquinho tem mais pergunta para o pastor Luciano. Você pode fazer a sua pergunta para o pastor Luciano, para o doutor César Roberto Pinheiro, que está aqui ao vivo conosco nesta programação. Vamos a um break, é rapidinho, 1 minutinho, e eu já estou de volta com você. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade.
Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Respondendo Suas Dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Comunicado importante aos líderes evangélicos. Que tal reunir um pequeno grupo para passar dias e noites maravilhosas em meio à natureza, com barco a remo, cavalos, ponte do rio que cai, tirolesa e à noite ficar à beira da fogueira? Lembramos que temos quadra e campo de futebol. Por causa da pandemia, só aceitamos pequenos grupos. Aproveite nossa promoção de inverno. Faça sua reserva na estância turística Ecoterapia 11 99 40 18 9308. Repetindo, 11 9 40 18 9308 ou pelo site www.estanciaecoterapia.com. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, de volta com você, lembrando para você que todas as quartas-feiras, 19 horas, eu, Bispo Emerson Viana, te espero no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243, na Comunidade Cristã Amor e Graça. Quarta-feira, todas as quartas-feiras, 7 horas da noite. Quer conhecer essa igreja? Quer conhecer a igreja que patrocina essa programação? Ô, Bispo, o programa é legal de ouvir, eu gosto demais, eu aprendo demais com essa programação. É assim, né? Comunidade Cristã Amor e Graça é assim. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus e também um compromisso em ajudar as pessoas. Hoje estamos falando sobre dependência química, como atua no sistema cognitivo e psicológico. Você pode fazer as suas perguntas no 96504-9910. Se você não conseguir estar quarta-feira, às 19 horas, você pode chegar um pouquinho mais tarde, 7h30, até 8 horas da noite, você vai acompanhar todo o estudo bíblico ao vivo ali, nós vamos estar com você. Se você não conseguir ir na igreja, nos acompanhe pelo aplicativo, né, da Rede Amor e Graça. É só você ir no Play Store do seu celular, clicar Rede Amor e Graça e baixar o aplicativo. Ou então você nos assiste pelo YouTube e o Facebook no canal Amor e Graça. Ou você nos ouve por esta emissora que você está ouvindo a programação aqui agora. Nós temos ainda muitas coisas para falar com os nossos convidados. Doutor César, a Rosângela me pergunta aqui, eu já encaixo a pergunta dela, perguntando para o senhor quais são os efeitos psicológicos, né, das drogas. Inclusive essa questão, depois eu queria que o senhor comentasse, o pastor Luciano, sobre questões da força das drogas. Porque muitas pessoas falam assim, não, maconha não tem problema. O narguilé, né, que agora está aí sendo muito usado pelas pessoas, não, o cheiro é gostoso e as pessoas vão ali e aquela água que purifica e solta aquelas bolhas todas. Pois bem, né, descobrimos essa semana, pelo menos eu descobri essa semana, que você usando narguilé é como se você fumasse 100 cigarros, ou seja, se você fumar 1 hora, você vai fumar uns 2, 3 cigarros. Se você usar narguilé 1 hora, é como se você tivesse fumado 100 cigarros, ou seja, a pessoa fica lá 1 hora de boa, fumando, porque está conversando com os amigos, batendo papo. Nós vamos falar sobre isso. Mas a Rosângela do Tatuapé, ela pergunta assim, ó: bom dia a todos, sou a Rosângela do Tatuapé. Meu filho tem um vício de cachaça e droga. Já foi pior. Mas quando ele bebe, ele fica violento e depois muitas vezes fica calmo. Ele tem vontade de parar, mas disse que não consegue. Não tenho mais palavras para dizer. Quais são os efeitos psicológicos do uso das drogas, da bebida, o doutor César? E essa questão que ela pergunta, a Rosângela pergunta aqui, ó, ela orientou, aconselhou, mas não dá, né? Aí entra aquela força química na mente da pessoa que eu quero, mas não consigo parar. Bom, para falar dos efeitos psicológicos, a gente precisa entender assim, existem grupos de substâncias. Então, o álcool, que é o que ela está falando, está no grupo dos depressores.
É muito interessante isso, né? Porque existe uma fábula social de que a pessoa usa Exatamente. álcool e ela vai ficar alegrinha, né? Por isso que eu ficava besta quando eu bebia, eu sempre fui tímido, aí eu bebia pra chegar nas meninas, aí ficava pior ainda. Claro, eu ficava meio porque bobão, o álcool é um caramba, depressor. É uma coisa errada aí. A gente tem no nosso cérebro, existe o chamado sistema nervoso central, né? O álcool, ele diminui a atividade do sistema nervoso central. Né? Então, na verdade, por isso que, por exemplo, quando você dirige, você não pode consumir álcool, por quê? Porque, por exemplo, a atenção, ela fica totalmente comprometida. Diminui os reflexos. Diminui, uma correção, pastor, coisa de professor. Na verdade, não é os reflexos. Ela diminui o tempo de reação. Porque às vezes a gente confunde tempo de reação com reflexo. Reflexo, ele é involuntário. Então, por exemplo, a gente fala do reflexo patelar. Você bate não tem controle. Reflexo pupilar, né? A pupila bateu uma luz forte, a pupila contrai. Então, isso é reflexo, é involuntário. O tempo de reação é voluntário. Então, para aqueles que gostam de futebol, vão entender, né? O goleiro tem um reflexo. Não, o goleiro não tem reflexo. O goleiro tem tempo de reação. Chutou a bola, o goleiro foi na bola. Isso é tempo de reação, não é reflexo, né? Então, altera o tempo de reação. Então, você vê um veículo vindo e você quer desviar, às vezes o seu tempo de reação está mais lento, está comprometido pelo álcool. Né? Então, acho que isso é interessante a gente entender. E aí a questão ficou violento na hora. A questão da violência, não necessariamente ela está atrelada ao álcool. O álcool pode ser um gatilho para a pessoa ficar, mas a violência pode estar mais atrelada a características da personalidade. Como a pessoa consumiu álcool, baixou o controle inibitório, a pessoa fica violenta. Mas o resultado final é da pessoa ficar, como ela diz assim, ele fica calmo, tranquilo. Sim, ele está mais deprimido. O álcool é um depressor. Então a gente tem os depressores, a gente tem os estímulos, os opiáceos, né? Que são os chamados narcóticos, né? Então é aqueles que diminuem, né, a sensação física, a capacidade de reagir a estímulos, também enfraquecem o sistema nervoso central. Aí nesses aí a gente coloca o ópio, coloca a heroína, a morfina, né? Então são opiáceos. A gente tem os estimulantes. Estamos em época de Olimpíada, né? Em época de Olimpíada a gente fala muito isso, né? Porque são aquelas substâncias que aumentam a agilidade. A pessoa fica mais rápida, a pessoa fica mais atenta, a pessoa fica com menos fadiga, né? Fica menos cansada. Então, assim, entram aí as anfetaminas, a própria cocaína e um outro, né? Cafeína. Cafeína é um estimulante, né? Então, tem que ser consumida com uma certa prudência. E aí a gente fala dos efeitos psicológicos, a gente tem os alucinógenos, né? Aquelas substâncias que causam alucinação, né? Que a gente coloca aí o LSD, a mescalina, a psilocibina, enfim, tem uma série de substâncias e o grupo da cannabis. Né? A cannabis entra num grupo, né? Que é a questão da maconha. A maconha, no início, ela cria aquela sensação de euforia, mas a maconha ela é vista socialmente como uma droga que não causa nenhum tipo de dano. A gente tem uma série de estudos hoje que mostram os danos cognitivos que a maconha causa. Por exemplo, memória de curto prazo, chamada memória de trabalho. Exatamente. Memória de operação. Pessoas que usam maconha por um longo prazo, elas têm um comprometimento significativo da memória de trabalho. Não consegue lembrar do que fez há 2 horas atrás, há meia hora atrás. Tem que ficar recuperando isso. Então ficou comprometida a memória de trabalho. Imagine isso para uma pessoa, por exemplo, que está usando a longo prazo, e é muito comum essa visão entre os adolescentes, entre os jovens, né? Eu que sou professor, tenho contato com muitos universitários, muitas vezes essa visão está nesse grupo. A maconha não causa nenhum problema, né? Eu não estou falando de questões de ordem espiritual, questões de ordem religiosa, porque vão dizer assim, tem uma questão, aí é moral, não sei o que, não. Eu estou falando de questões científicas. Tá? É só você entrar lá em qualquer banco que armazene artigos científicos e entre nos principais, entra lá no PubMed e coloca lá efeitos cognitivos da maconha e você vai encontrar vários estudos, não é um não, desde o início dos anos 80 você tem estudos, principalmente depois de 2010 para cá, você tem muitos estudos sobre o impacto da maconha, efeitos cognitivos, efeitos psicológicos na relação com a depressão, enfim. Exatamente.
Pastor Luciano, quer comentar alguma coisa ou eu posso fazer uma pergunta para o senhor aqui? Não, pode fazer, vamos lá. A Estela pergunta aqui para o pastor Luciano, é possível uma pessoa se curar dos vícios somente por meio da fé, se ela tiver muita força de vontade e alguém com muita fé do seu lado, ajudando? Sim, claro, é possível. Eu acredito que a fé, ela é o elemento que eu trabalho justamente no nosso tratamento. E a fé é fundamental. A fé é fundamental, sim, para essa pessoa conseguir a recuperação. Então, se a pergunta é se é possível, do meu ponto de vista, sim, é possível. Difícil. É difícil, né? Porque exige. Na verdade, eu acredito que todas as formas de tratamento que existem hoje, todas elas também existem essa dificuldade, esse desafio. E a fé também é um elemento que vai ajudar a pessoa, porém, vai ser difícil também, com certeza. Tá certo. É uma pergunta para o Dr. César. Dr. César, podemos citar também vícios de comidas? Aqui a pessoa não identificou o seu nome. Mas podemos identificar também vícios de comidas, café, Coca-Cola, refrigerantes também, atuando no processo psicológico? Então, por exemplo, estamos falando aqui os hormônios, né? Toda a substância, eu falei isso no início, né? Toda substância que altere quimicamente o organismo é vista como uma droga. Então a cafeína que está presente no café, ela... O doce, o açúcar. Então alterou também, né? Quimicamente o organismo, nós estamos falando de uma droga. Então, e é complicado, né, o Dr. César, porque uma coisa que me dá tanta satisfação, por exemplo, qual é o problema de eu almoçar e tomar aquele cafezinho, e eu vou até tremendo pegar o cafezinho, porque, meu Deus, sem o café, a comida não é a comida. Qual é o problema disso, né? A pessoa muitas vezes, mas é aí que a pessoa, isso é o processo, né, que as pessoas têm que entender do vício, né? Ela vicia naquilo lá, ela não consegue almoçar sem tomar um refrigerante, sem tomar uma Coca-Cola, sem tomar um café, sem comer um chocolate, ela precisa daquilo. É aquela tríade da dependência, né? É a chamada tolerância, abstinência, né? Eu preciso tomar, se eu não tomar meu café, e aí vem o uso compulsivo, né? Então, e é interessante porque você tem recursos hoje, né? A questão é o café, né? Ou é a cafeína, né? Porque você pode tomar um café descafeinado. Se é pelo sabor, toma um café descafeinado. Mas muitas pessoas estabelecem um nível de dependência a ponto de, se ela não tomar ou não usar a cafeína, ela tem uma alteração de humor. Ela fica mal-humorada. Então, o uso excessivo da cafeína, muitas vezes a pessoa toma café eu preciso tomar muita cafeína para me manter durante o dia, né? E o café, ele como é de livre acesso, né? Às vezes você vai dentro de uma empresa lá, você tem lá a mesinha com café e as pessoas vão tomando, né? Então, você também tem essa relação de dependência. Então, a gente precisa também estabelecer alguns mecanismos de controle, de como consumir, porque senão você vai gerar um quadro de dependência sim também. A Genilda tem uma pergunta importante para o senhor, pastor Luciano. Vamos lá. Ela fala assim, já perdi 2 sobrinhos por conta da dependência química. Internava eles, mas eles fugiam. Existe uma preparação antes de levar essas pessoas para a internação? O senhor faz uma preparação para elas, alguma palavra, alguma coisa, ou simplesmente elas são internadas e ponto final? Essa preparação, eu não sei se eu vou conseguir se eu vou dar conta de responder a dúvida da ouvinte. Mas a preparação que nós fazemos é uma entrevista. Nós conversamos, nós explicamos o funcionamento da casa de recuperação e levamos a pessoa. Eu acho que não tem muita preparação a se fazer no lado de cá. Mas o senhor fala para elas assim, olha, você vai ter uma grande vontade de abandonar aqui, mas lute, resista, isso é passado? Essa preparação é feita, deve ser feita, né? Nós temos também que considerar que algumas pessoas, quando chegam pra gente, elas chegam num estado terrível, né? Às vezes a pessoa chega ali no efeito ainda da substância, no efeito do álcool, no efeito da droga, do crack às vezes, e nós temos que levar a pessoa naquela condição mesmo. Então é difícil, de repente, naquele momento exato, fazer toda essa preparação, explicar para a pessoa, mas no decorrer do tratamento, sim, é feito, é explicado para que ela entenda os processos complicados que ela vai ter que enfrentar ao longo do seu tratamento. Tá certo. Doutor César, tem daqui um áudio, daqui a pouquinho nós vamos ouvir um áudio da Bárbara. A Tatiane pergunta aqui para o Dr. César. Minha mãe, em 2018, descobriu que parte do pulmão dela estava danificado por causa da nicotina. Ela fuma desde os 13 anos, hoje tem 55. O médico alertou que se ela continuasse fumando, ela não teria mais muitos anos de vida.
ela respondeu para o médico e para nós, que somos as filhas, que todos nós vamos morrer. E ela preferia morrer fumando. Tentamos conversar, sugerir que ela fosse fazendo o tratamento. Ela recusou. Hoje tem 15 dias que ela está entubada. O médico disse que só vai sair por um milagre, pois o pulmão dela não abre mais. Os brônquios estão fechados. Estamos vivendo dias difíceis. Existe, de fato, um tratamento para dependentes de cigarro? Eu percebia que ela lidava com as dores internas dela fumando, mais de 2 maços por dia. A terapia poderia ter ajudado ela a parar de fumar? Com certeza, né? Luciana, é isso? Tatiane. Tatiane, primeiro, assim, minha solidariedade a você nesse momento difícil, né? E você é uma pessoa muito corajosa por expor uma situação de cunho pessoal nesse momento, né? E acho que isso serve de alerta para muitas outras pessoas. A gente sempre precisa estar atento. A gente usa um termo em TCC e tem outros autores que usam. A gente fala o chamado craving, né? Que é o ponto de encontro entre a questão biológica, a questão social e a questão cognitiva. Então, com certeza, sua mãe precisava de um suporte psicoterápico. Você usou um termo muito interessante. Ela fumava para lidar com as dores pessoais, né? Com as dores internas. Muitas pessoas fumam primeiro por uma questão de inclusão no grupo. Né? Fumar, porque né, o grupo está fumando, então a pessoa começa a fumar porque aquilo lhe confere um status e lhe também proporciona a possibilidade de entrar no grupo. Outras pessoas, e aí passam a fumar também, porque quando fumam reduzem a ansiedade. Tem muitas pessoas que fumam, quando deixam de fumar, elas falam assim: nossa, eu entrava no carro e eu começava a fumar. Eu saía da sala de aula e ia fumar. Estava automatizado aquele comportamento. Então a pessoa fuma muitas vezes para reduzir a sua ansiedade. Estava vivendo uma situação complicada, fumava. Então sim, a psicoterapia lhe ajudaria ela, por exemplo, a identificar quadros de ansiedade ou outras circunstâncias que eram os gatilhos que ativavam o uso do cigarro. A questão social também precisaria ser considerada, né? Que fatores do ambiente estimulavam ao consumo, né? Então eu falei aqui, por exemplo, que às vezes o estímulo social, né? Antigamente haviam propagandas, né, na TV, né, para utilizar cigarro. Hoje você não tem mais, mas antigamente havia todo um merchan em torno. Então ela está falando da mãe dela, tem 50 e poucos anos que ela falou que a mãe tem. Então quer dizer, a mãe viveu essa época do merchan na TV, né, do uso do cigarro. Era aquela época do Hollywood, o sucesso, né? Que mostrava o cowboy, o cara, né, ali com chicote, então levando, né, ao sucesso, o Marlboro, né? Essas propagandas todas que levavam a pessoa a achar que o cigarro seria o sucesso da vida. O cigarro estava associado a lembra que havia um cigarro que estava associado ao Gerson, aquele jogador de futebol da década da seleção de 70, né? Acho que era Vila Rica, nem sei se existe, mas havia, né, todo um uso, né? Então, uma associação à imagem, a figuras socialmente de muito sucesso. Então, assim, bom, se essas pessoas que têm sucesso fumam, eu também vou fumar. Então, isso acabou, isso foi muito bom, isso é muito positivo, né? Porque você gradativamente vai mudando essa imagem de que o cigarro é uma coisa boa e que está associada a pessoas muito bem-sucedidas, né? Então, a questão psicológica, a questão social e, obviamente, a questão biológica, né? Quer dizer, tem uma questão de dependência química ali, né? Então, o ponto de encontro aí, que a gente chama do craving, né? O ponto de encontro desses aspectos, né, precisaria ser considerado. Né? Então, eu diria assim que se ela tivesse feito psicoterapia e também outros acompanhamentos, como por exemplo um suporte, né, numa casa de recuperação ou um grupo, né, às vezes um trabalho com um grupo dos chamados dependentes, né, narcóticos anônimos, alguma coisa assim, poderia ter ajudado muito ela a enfrentar esse processo. Exatamente. Vamos ouvir o áudio da Bárbara, daqui a pouquinho acho que tem outro áudio aí também. E depois tem uma pergunta para o pastor Luciano Scala. Vamos lá? Bom dia, Bispo Emerson, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para o pastor Luciano e para o doutor César e para o Wesley e para todos em geral. A minha pergunta é, eu tenho um irmão que ele é evangélico, mas no momento ele se encontra afastado, né, da presença de Deus. E ele é viciado em alcoolismo e eu acredito que ele também faz uso de algumas drogas, eu não tenho conhecimento.
E assim, a gente já teve vontade de internar ele, né, em uma casa de tratamento, assim, de habilitação, para ver se ele melhora, né? E a minha dúvida é se, por exemplo, se eu e a minha família decidíssemos internar ele para em uma casa de reabilitação para tratar, se a gente consegue, sem a autorização dele, assim, fazer tudo, né, o encaminhamento e internar ele sem o consentimento dele, ou tem que ter autorização dele. Ele já é maior de idade. Mas a minha dúvida é essa. Se para mim fazer essa internação, eu e a minha família, é necessário o consentimento dele e de todos da família. É isso aí, tá aí, pastor Luciano. Eu jogo a bomba pro senhor aí, pastor Luciano Scala. Adianta a pessoa estar ali não querendo estar, não quer estar aqui, tô contra a minha vontade. Sim, geralmente as casas de recuperação, elas trabalham com a internação sendo voluntária, né? Então a pessoa, ela de fato, ela assina um termo, ela deseja o tratamento. No caso de uma internação, como ela colocou aí, compulsória, no caso, essa pessoa ela tem que procurar uma clínica, porque ela pode ser internada sim, a pessoa ela consegue, dependendo da situação, ela consegue um tratamento até pelo CAPS para a pessoa fazer essa internação sem ser voluntária, mas nesse caso é uma clínica, a pessoa ela tem que ficar lá medicada, ela tem que ficar lá em efeito de medicamento para que ela possa ficar equilibrada lá no ambiente. Existem as clínicas que são particulares, o custo é bem alto, né, porque é uma clínica no caso, que é diferente de uma casa de recuperação como a que eu sou responsável, onde a internação é voluntária, a pessoa fica lá, mas não tem como nós obrigarmos a pessoa ao tratamento. Tá certo. É isso aí, daqui um pouquinho a gente tem aqui mais participações aqui na programação. Eu acho que dá essa aqui rapidinho aqui. O doutor Lourdes pergunta aqui pro senhor, o que o doutor acha sobre o uso da cannabis para a depressão como tratamento? Então, eu entendo, acho que aí é um dado que a gente precisa esclarecer e a pergunta veio em boa hora. Não é a cannabis que se usa para o tratamento. É um dos componentes da cannabis, que é o canabidiol. É isso que a gente precisa separar. Não se usa a maconha, o cigarro de maconha, ou a maconha como ela é vendida, né, nas ruas, traficada, na verdade, para que as pessoas façam tratamento. Não é isto. O que se usa é um componente, que é o canabidiol, né? Eu sou a favor do uso do canabidiol para o tratamento da depressão e é muito utilizado também para pessoas que têm um tipo específico de epilepsia, de convulsões muito grave também, ela ajuda a reduzir. Existem estudos sobre o uso do canabidiol na redução dos efeitos da quimioterapia. Sim, eu acredito que tendo a chancela científica, tendo passado por todos os processos de avaliação, sim, o uso do canabidiol é um componente. A maconha tem mais de 400 componentes, a grande maioria deles nocivos à saúde. O canabidiol, que é extraído da cannabis, nós também produzimos no nosso cérebro. E por algum motivo, as pessoas que têm algumas desses transtornos, elas têm a produção reduzida do canabidiol. Então, o uso farmacêutico, uso, vamos dizer assim, medicamentoso, eu concordo. Tá certo. Daqui um pouquinho nós voltamos com você. Tem uma pergunta aqui de Belo Horizonte para o pastor Luciano. Daqui a pouquinho ele responde, nós vamos ao nosso break agora. Bom dia a todos, sou o Luiz Antônio, de Belo Horizonte. Pastor Luciano, como lidar com a dependência química quando a pessoa já começa a tirar as coisas da própria casa para vender, para sustentar o vício? Né? Porque o senhor falou da não internação, né? Da não internação obrigatória, mas e aí, como é que fica nesse caso quando a pessoa, ela começou a ser agressiva dentro de casa, começou a quebrar tudo, e aí o senhor vai responder isso daqui um pouquinho para nós. Nós vamos ao break rapidinho, eu vou passar agora o número da conta para você que quer contribuir com o programa Respondendo Suas Dúvidas, né? Um programa aqui hoje muito especial, estamos falando sobre vícios, sobre drogas. Você quer contribuir com essa programação? Olha, o Bispo, eu tenho ouvido esta programação, ela tem sido muito abençoada para mim. Eu gosto demais de todos os programas. Quando o senhor traz convidados, então o programa brilhanta ainda mais.
e eu quero contribuir para que este programa não saia do ar. Este programa é mantido pelos nossos ouvintes, né? Então você que nos ouve, você que escuta essa programação e gosta desse programa e quer nos ajudar a manter esta programação no ar, pegue uma caneta, um papel, anote o número da conta bancária, depois nós vamos ao break da emissora e voltamos já já com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Se essa programação trouxe vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação no Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13 96 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41 65-1. Repetindo, Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13 96 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41 65-1. Em nome da comunidade cristã Amor e Graça, declaramos a bênção de Deus em sua vida.
Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Hoje o tema dependência química, né? Dependência química, como funcionam os processos psicológicos, cognitivos e também as questões aí espirituais, né, que acontecem nesta situação. Eu havia feito uma pergunta para o pastor Luciano antes do break, né? Nosso amigo lá de Belo Horizonte, olha onde chega a programação, em Belo Horizonte. Pessoal de Minas Gerais também estão ouvindo aqui a nossa programação e ele faz uma pergunta, e aí, quando a pessoa chega nesse nível de tirar as coisas de casa, começar a vender tudo, pastor Luciano, que a pessoa fica naquele desespero no uso da droga, aquela vontade tão intensa que ela é capaz, sei lá, de vender a televisão por R$50 só para... Ela troca a televisão por uma droga. Você me dá essa cocaína, eu te dou a minha televisão. Como é que chega? Como é que faz? Como é que nós agimos nesse ponto? Sim, bispo. Infelizmente, isso é uma realidade que eu lido todas as semanas. Eu recebo histórias, recebo pessoas na igreja que estão enfrentando isso. Comentei aqui fora do ar que teve um dos rapazes que nós internamos na nossa casa de recuperação, que ele vendeu um carro por R$100. Então, assim, é uma realidade muito complicada. O apoio familiar nesse momento, ele deve ser fundamental. Deve ser fundamental. É difícil, sim, para um pai, para uma mãe, para uma esposa. Nós falamos assim, né? Geralmente pai, mãe, esposa de um rapaz, mas existem moças também que estão nesse mundo, que eu também recebo lá, pessoas pedindo ajuda. Às vezes é uma moça que está nesse mundo. É difícil. O apoio familiar, ele é fundamental. Porque a pessoa, quando ela chega nesse nível de vender os bens da casa, uma televisão, um rádio, uma geladeira, um aparelho de celular, o próximo passo é a pessoa entrar no crime, o próximo passo é a pessoa ir para as ruas, porque a família, ela perde a estrutura. Imagine só uma família que trabalha para conseguir comprar um bem para sua casa e o rapaz vai, ou a moça vai e vende. Então, assim, o apoio familiar é fundamental. Nesses casos, a internação, a pessoa não aceitando ajuda, ela deve procurar sim uma internação compulsória. Eu incentivo sim. Às vezes a pessoa não quer ajuda, a família não sabe mais como lidar, então ela deve procurar ajuda. Nós temos o CAPS, por exemplo, que fornece esse suporte. Existem outros meios que a pessoa pode fazer isso, mas é o caminho. Desistir da pessoa, colocar para o lado de fora da rua, não vale a pena. Doutor César, a Adriana Barros, ela fala assim, como o pastor Luciano colocou muito bem, a primeira vez de uso das drogas é crucial, pois é muito marcante a primeira experiência. Como podemos ajudar para que a pessoa nem chegue a isso, para que a pessoa ela não tenha que fazer um tratamento depois de estar drogada? Como é que os pais podem fazer, principalmente o apoio dos pais? Queria que o senhor falasse agora como psicólogo, né? O que os pais podem fazer aí com os filhos, os orientadores, os cuidadores, desde criança, né? Mostrando. Eu me lembro, foi até uma coisa assim interessante. Eu, quando era criança, meu pai tinha vício de cigarro e bebida. Mas minha mãe falou, olha, tem uma coisa aí fora. Eu era criança, tinha 6, 7 anos, você vê, marcou para sempre. Tem uma coisa aí fora que se chama droga, que é maconha. Ela falou os nomes, tudo. E ela falou, se você usar, muitas pessoas vão te oferecer. Se você usar, você tem uma tendência de nunca mais parar de usar. Então você vê, se você quiser usar, você usa, mas tenha isso na sua consciência, que você não vai parar de usar mais. E eu fiquei sempre com isso na minha cabeça e nunca usei. Eu cheguei a beber, fumar, tudo mais, mas nunca usei droga na minha vida. Cocaína, maconha, nunca experimentei isso. Porque é aquela memória que a minha mãe fixou na minha mente, ela ficava sempre falando comigo. Então os meus amigos que eu andava com ele, como eu bebia, fumava, eles achavam que eu usava droga também, que estava sempre no meio deles, e nunca descobriram que eu não usava drogas, né? Pensavam que eu também usava drogas, mas não usava. Isso seria uma forma, doutor César? A importância que tem, né, o estilo parental, né? Estilo parental é um conceito próprio da psicologia, né, que diz respeito à forma como nós somos educados, né? Então, assim, você poderia ter uma mãe autoritária, que chegasse para você e disse assim, não vai usar, né? Normalmente o estilo autoritário é esse, é o do não. Ela foi sábia no sentido de trabalhar de uma forma mais afetiva, né? Que a gente chama de um estilo autoritativo, de você explicar
o que acontece quando você usa, né? Então, assim, para mim o caminho, Bispo, é o caminho da prevenção. Esse é o caminho da prevenção, que é um caminho social, que é o caminho que deve ser praticado na escola, que é o caminho que deve ser trabalhado pelo Estado e que é o caminho que deve ser trabalhado também pelas igrejas, né? As igrejas são agências sociais que podem promover a prevenção ao uso de substâncias psicoativas, né? Então, e aí eu penso que a gente deve ter um foco especial com as crianças e com os adolescentes, né? Porque, sem dúvida, os adolescentes estão mais expostos ao uso de substâncias psicoativas. A gente não pode também achar que todo adolescente vai usar. Isso não é uma verdade. Mas tem um percentual de adolescentes que são estimulados, né? Então, acho que trabalhar essa coisa, né, de reconhecer primeiro quais são as drogas que os adolescentes estão sujeitos a encontrar no dia a dia. Acho que isso é E aí o pastor Luciano, que tem experiência, ele pode nos falar sobre isso, mas sim, trabalhar, né? Quais são essas substâncias que eles vão ter um acesso mais facilitado, por assim dizer, né? Eu acho que o álcool, sem dúvida, é uma das principais, porque eles vão no mercado, às vezes eu já vi cenas assim de adolescentes mesmo, com 14, 15 anos, com jovens que poderiam comprar, e eles iam juntos e compravam e saíam dali juntos bebendo, né? Então, ajudá-los a compreender quais são as ações dessas drogas, né? Como que elas impactam, né? E o abuso delas, ao que o abuso vai levar, né? Acho que também é importante trabalhar do ponto de vista psicológico quais são as dificuldades emocionais, as limitações emocionais que podem induzir ao consumo. Isso também é uma questão muito importante. Você tem às vezes questões de ordem emocional, como eu falei. Eu já trabalhei com pessoas, e aí não eram adolescentes, eram adultos, mas que começaram a consumir na adolescência, consumir álcool ou outras substâncias, por conta de uma fobia social, uma dificuldade, né? Não conseguiam interagir, tinham dificuldades de ordem de interação social. Isso é um dado psicológico, né? Então, acho que é importante que a família esteja atenta a esse dado. De modo geral, Bispo, para mim, o caminho para a superação desse processo é a prevenção. E a sua opinião, pastor Luciano? Qual seria um método assim de preventivo aí que o senhor tem aconselhado, né, as pessoas? Eu faço esse trabalho, Bispo, eu já recebi convites para falar em escolas sobre esse tema. Por quê? Porque a prevenção é o melhor caminho, é mais barato você prevenir do que você ter que depois ter que lidar com o problema. Então, no meu ponto de vista, o caminho passa-se pela prevenção. Ano de 2015, eu escrevi um livro, Ainda Existe Uma Saída, Aprendendo a Prevenir e Superar o Uso das Drogas. E eu lido justamente isso, porque muitos pais me procuravam para pedir ajuda, e quando a gente ia procurar entender o que estava acontecendo com o rapaz, os pais não sabiam nem explicar direito, né, o que o rapaz usava, qual era a substância, se era uma substância ilícita ou lícita, né, que ele fazia uso. Então, o caminho passa-se pela prevenção. Então, o primeiro passo é esclarecer o tema. Um pai que tem um filho adolescente, um filho jovem, primeira coisa, tem que esclarecer o tema, tem que se falar sobre o tema. O pai tem que trazer essa abordagem. Para quê? Para tirar a curiosidade. Muitos, infelizmente, entram nas drogas justamente pela curiosidade. Então, uma vez que eu trato sobre o tema na minha mesa, que eu trato com os meus filhos, eu vou tirando deles a curiosidade de conhecer as drogas. Quantas pessoas entraram por causa da curiosidade? Para procurar entender, conhecer mais como que é, o amigo falava, o parente falava, então a pessoa por curiosidade entrava. Então, falar sobre o tema para tirar a curiosidade. E, em terceiro lugar, mostrar para eles os prejuízos. Isso é fundamental. Mostrar para o rapaz, mostrar para a moça que as drogas é extremamente prejudicial. Então, falar sobre esse tema nas escolas, do meu ponto de vista, na mesa de casa, isso é importantíssimo. E a igreja, eu como pastor, eu vejo que a igreja ela pode fazer isso. Eu tenho um trabalho com os adolescentes da minha igreja, nós temos um grupo forte de adolescentes e nós trabalhamos projetos de vida, nós trabalhamos questões relacionadas a isso. Então é importantíssimo a igreja também assumir essa responsabilidade de não simplesmente ensinar sobre Moisés, sobre Abraão para as crianças, para os adolescentes, mas ensinar também como não entrar nas drogas, né, Bispo? Porque depois é um prejuízo, depois vai perder esse jovem para os mundos. Acho que um dado, pastor, acrescentando aí, acho que
Com quem eu devo conversar quando eu estou tendo problemas com drogas? E às vezes a pessoa ainda não consumiu usar, mas foi ofertado, ela está flertando com o negócio. Isso, tem um flerte ali, né? Quer dizer, com quem eu devo conversar? Né? Eu acho que isso é importante também, né? E acho que a igreja ela pode ser uma ferramenta muito preciosa do ponto de vista social, né? De criar espaços para ter pessoas com quem conversar. Né? Com quem eu posso conversar? Eu vou conversar com o pastor, às vezes a figura do pastor, né? O pastor assusta, o bispo, né? Sim. E o medo da acusação, né? O pastor vai saber que eu uso droga, ele vai me excluir, vai falar. Exatamente. Mas se eu tiver um par treinado, adolescentes ou jovens treinados, preparados para conversar com esse adolescente... O próprio líder do grupo, né, deles. Isso pode ser uma ferramenta muito preciosa. Porque eles ouvem, né, os pares, né? O Rubem Alves, que é um psicanalista falecido já, um educador, ele escreveu uma crônica uma vez falando assim, que obviamente que isso é coisa de gente mais antiga, né? Os adolescentes hoje nem sabem o que é isso, mas ele diz assim que os adolescentes, eles estão ligados hoje pelo cordão umbilical do telefone, né? Antigamente eles estavam ligados pelo cordão umbilical da mãe e depois eles estavam ligados pelo cordão umbilical do telefone. Claro, hoje os telefones são todos sem fios, mas essa coisa, né, de você ter também trabalhos que estabeleçam políticas digitais para o combate ao uso de substâncias psicoativas, né? Então a igreja também pode ter trabalhos, né, digitais que ajudem a enfrentar. Tudo é válido, né? Tudo é válido porque ele vai ter acesso mais cedo ou mais tarde. E alguém vai oferecer, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, mais cedo ou mais tarde um filho nosso vai ouvir alguém chegar e falar, se você quer experimentar, você quer conhecer, e a gente tem que prepará-los para dizer não nesse momento. Exatamente. Eu dou aula no Instituto Psicológico de Controle do Estresse, e uma das coisas que a gente sabe hoje é que o nível de estresse, o alto nível de estresse leva muitas vezes a pessoa a utilizar substâncias psicoativas. Ela quer aliviar o estresse. Então, como é que ela alivia o estresse? Ela sai do trabalho, daquele momento de pressão, para onde ela vai? Ela vai para o famoso happy hour. Ela senta no bar e começa a consumir álcool em excesso. E aí a gente tem esse problema, né? Quer dizer, ela está aliviando um problema que ela tem no ambiente de trabalho, utilizando uma estratégia inadequada, né, que é o alto consumo de álcool, né? E muitas vezes um adolescente, por exemplo, ele tem um nível de estresse, às vezes na escola, às vezes com a família, e ele encontra no uso de, por exemplo, de uma substância psicoativa o alívio. Então a gente também precisa ter estratégias que aliviem o nível de estresse, né? E aí a igreja pode ser uma agência social muito importante, né? Tendo programas, por exemplo, estimulando a prática de esportes, né? Porque acho que às vezes, mas isso é uma questão social. Não! Quantas vezes você vê adolescentes da igreja jogando futebol com outras pessoas? Por que a igreja não pode ter também um trabalho assim? Olha, nós vamos ter lá o nosso grupo que joga futebol, né? A gente pratica esportes, né? A gente tô lembrando aqui, né, do pastor Cruvinel, né, que tem um trabalho com capoeira, né? A gente até num dos programas que a gente fez junto aqui, ele falou, né, a questão do uso da capoeira, quer dizer, por que não? Você pode usar ali aquele espaço também, a prática do esporte. A gente sabe que o esporte é uma estratégia poderosa de enfrentamento para muitas coisas, inclusive o combate ao uso de substâncias psicoativas. Exatamente. O doutor César, a Silvana Goretti, ela faz uma pergunta que ela quer saber sobre as questões assim de vício de jogos, vício de pornografia, de assistir pornografia. É o mesmo sistema de dependência? A gente teríamos que fazer só um programa sobre isso, né? Que são os chamados transtornos compulsivos, né? Mas sim, aquela compulsão, né? O mecanismo é o da recompensa. É o mesmo mecanismo. Então, assim, o que acontece? A pessoa está lá numa mesa de carteado ou num cassino, enfim, clandestino, enfim, essa coisa toda. E ela tá jogando. De repente, ela ganha. Ela ganha. Fica aquele prazer, aquela sensação. Nossa, aquela sensação. O corpo se enche de hormônio, né? E ela tá sempre correndo atrás. Dopamina, né? Dopamina. E aí ela
tá correndo atrás de novo daquela sensação, né? É muito parecido, mas a gente precisaria, bispo, de um programa só para falar sobre isso, porque é um tipo de transtorno muito específico e que as pessoas desconhecem. E aí na esteira dos jogos, a gente precisa colocar também os jogos digitais, porque nós temos aí a molecada que também está envolvida com os jogos. Viciada, né? Em jogos digitais, e a gente está esquecendo disso, e esse é um processo também que a gente precisa falar. Exatamente. Aí uma pergunta aqui ao pastor Luciano. Olha, eu tomo café desde a infância. Quando não tomo, tenho fortes dores de cabeça. Então estou pecando se continuar a beber café? Não é propriamente pecando, Não, né? A palavra não é essa. É obra pecado, da né? carne, né? Na realidade, é uma obra da carne. Porque é uma dependência que ela tem do café. Ou seja, é uma coisa da carne. Como glutonaria, bebedice, né? Uma coisa da carne que ela está ali, mas não pecando, né? Não Então, é pecado tomar tem café. pessoas, bispo, que são viciadas em atividade física, por exemplo, né? Sim. Em praticar atividade física, esporte. Então, assim, a questão não é o pecado, né? A questão é se isso vai fazer mal para o seu organismo. Se isso faz mal para o seu organismo, é algo que você precisa rever, Claro. ou diminuir, ou procurar outros meios para que isso não venha atrapalhar a tua vida. Há uma expressão em latim, né? Mens sana in corpore sano, né? Mente sã em corpo são. E eu acho que essa ideia a gente precisa muitas vezes assumir, se apropriar enquanto igreja, né? Porque a gente precisa desenvolver uma mente saudável. Eu, como psicólogo cognitivista, defendo muito essa ideia, né? De que a gente precisa trabalhar demais a nossa forma de pensar. E muitas vezes eu estou compensando um processo que eu tenho, que é psicológico, com uma substância. Né? E você tem os transtornos alimentares, enfim, que muitas vezes são desenvolvidos por quê? Por uma questão cognitiva e que eu preciso trabalhar do ponto de vista psicológico. Né? Então, o cuidado com o corpo é muito importante. A gente sabe que existe essa relação e é uma via de mão dupla. Psicológico afeta o orgânico e o orgânico afeta o psicológico. Então, se eu estou consumindo alimentos que estão me fazendo mal, eu também estou causando males, né? Também a minha vida psicológica, a minha vida psíquica. Então, eu preciso trabalhar com isso. Né? O que está me levando a manter um comportamento que está me fazendo mal? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do João para mim e para o Dr. César e uma aqui do pastor Edson de Suzano, que ele fala da casa dele de recuperação. Deixa eu ver a do João primeiro. O João está perguntando aqui se eu, psicólogo Emerson, não bispo, e se o Dr. César, se nós tratamos pessoas com dependência químicas, de prostituição, essas coisas, vício de jogos. Sim, João, nós atendemos, eu atendo lá na Clínica Viva Psicologia. Depois o professor César o Dr. César vai passar o telefone dele. Nós fazemos atendimento, sim. Eu atendo lá no bairro do Tatuapé, mais propriamente ali pertinho da estação de metrô, de trem do Tatuapé, através do telefone 97 531 9966. Nós temos ali a nossa clínica de psicologia, que se chama Clínica Viva Psicologia. Só você pesquisar aí no Google, você vai ter. Se não conseguiu anotar o telefone, você pode entrar aí no Google, clica aí Clínica Viva Psicologia, ou no YouTube, Facebook, Instagram, você vai achar a Clínica Viva Psicologia. Inclusive temos um programa da clínica 3 horas da tarde aqui nessa emissora, né? E aí sim, eu presto atendimentos a dependentes químicos. Nós fazemos um trabalho sim, tanto com aqueles que querem evitar a dependência, com os que já são viciados. E o senhor, doutor César? Eu acho que aí, assim, tem um dado também que a gente precisa trabalhar, né? Que o psicólogo, ele trabalha propriamente com fatores psicológicos que estão associados à dependência química. O trabalho da dependência química, ele não é feito só pelo psicólogo. Exatamente. Ele é um trabalho multidisciplinar. Ele pode estar passando por um suporte psiquiátrico, né? Ele pode passar por um suporte com um trabalho psiquiátrico, tomando medicações que auxiliem nesse tratamento. Ele pode, por exemplo, passar por uma casa de recuperação ou fazer um trabalho de terapia ocupacional, por exemplo, mas ele também precisa do trabalho psicológico. Então, é um trabalho multidisciplinar. São várias frentes atuando. E não tenha dúvida de que o suporte espiritual, o suporte da fé também é muito importante, né? A gente sabe que o trabalho, né, de que a fé, de que a questão da espiritualidade é uma estratégia poderosa de enfrentamento e de superação ao uso de substâncias psicoativas. Isso é comprovado, hein? Isso é comprovado. Nós temos vários trabalhos, que eu me lembro, na época que eu estava fazendo mestrado, tive uma colega
de mestrado que fez uma pesquisa com casas de recuperação que tinham um viés religioso, um viés cristão, neste caso, e que ajudavam essas pessoas a vencer. Ele falou assim, ó, a eficácia é maior quando a pessoa tem uma experiência de fé, ela é maior. Isso não é uma questão de ordem moral ou de autopromoção, não. Isso é uma questão científica. Você tem vários estudos que demonstram isso. Na época que eu estava estudando sobre o tema, eu participei no DENARC de cursos voltados para essa questão de prevenção. E no próprio DENARC, tendo acesso ali com os policiais, delegados que falavam sobre esse tema, eles incentivavam a busca da espiritualidade. Não falavam do viés religioso, mas que a pessoa buscasse uma espiritualidade, que isso certamente iria auxiliar no enfrentamento. No enfrentamento, né? Tá certo. Pastor Edson de Suzano, parabéns pelo tema. Trabalhamos dando suporte em casa de recuperação há 10 anos. Deus nos deu esse ministério. Nossa igreja ajuda através de trabalhos evangelísticos. 2 casas de recuperação aqui em Suzano. Qual seria a importância desses assuntos se tornar mais relevantes nas igrejas e até na sociedade? Mande um abraço ao grupo que compartilhei este programa. Agradeço, pastor Edson. Legal, pastor Edson aí, um grande abraço. Parceiro de obra, né? Então. Parceiro de obra. E ele pergunta aqui como fazer esse assunto se tornar mais relevante nas igrejas. É difícil, né, pastor Luciano? Porque muitos pastores, muitos líderes de igreja, eles acham que isso é só espiritual, é problema espiritual, então, expulsa o demônio que a pessoa vai estar liberta. Exatamente. E acabou, né? Então eles não têm assim um conhecimento cognitivo, psicológico. Uma busca de uma informação, uma busca de uma informação científica, o que acontece no psicológico da pessoa, a dependência química. Então é aquele negócio, Jesus liberta, ele cura, ele salva, e é só Jesus mesmo. Jesus. Então, falta isso, né, bispo? Esse esclarecimento para falar de um tema como esse, até de formação para um pastor orientar bem uma família. E não só esse tema, a gente comentou esses dias atrás aqui sobre depressão, que é um tema também que muitos pastores não sabem como lidar com depressão, como aconselhar, como um pastor sabe se é um problema espiritual, realmente a pessoa deve buscar orar, ou se deve encaminhar a pessoa para o bispo, para o doutor, ajudar com a psicologia. Então, a dependência química é a mesma coisa, é um problema que eu acredito que todas as igrejas deveriam lidar. Se você tem na tua igreja adultos, se você tem na tua igreja velhos, se você tem na tua igreja jovens, adolescentes, se você tem gente na tua igreja, você está lidando com pessoas que podem desenvolver as drogas. Nós falamos muito de jovens e adolescentes, né? Mas existem adultos que entraram nas drogas depois de uma certa idade, trabalhando como caminhoneiro, conheceu as drogas, trabalhando na noite, sei lá. Então, a igreja ela tem que fazer esse papel, mas é um papel esclarecido. Orar é fundamental, eu oro, mas em nenhum momento aqui na nossa abordagem, na nossa conversa, nós falamos que se resolve um problema com dependência química apenas orando. Pelo contrário, falamos que a busca de um conhecimento científico, de uma casa de recuperação, isso vai ajudar. É claro que a oração é fundamental, mas a busca de uma ajuda profissional é essencial para se superar o uso das drogas. Exatamente. Nós vamos ouvir um áudio agora, áudio da Andréia, né? Estamos aqui, já encerrando aqui a participação dos nossos convidados, mas antes deixa eu ouvir o áudio da Andréia e vamos comentar sobre ele. Oi, a paz. Meu nome é Andréia, eu sou de Suzano e tenho 15 anos, né? Que eu sou dependente química de cocaína. E eu já fui muito pior, mas hoje em dia, toda manhã eu sinto vontade. É uma coisa que é para me relaxar, me acalmar. Eu sou aquela super mãe que me relaxa, me acalma, eu fico em paz. Mas assim, se eu não começar, eu fico em paz. Mas se eu começar, eu vou querer mais. E aí eu vou querer beber também, vou querer fumar cigarro. Mas quando passa essa turbulência da parte da manhã, eu passo o dia em paz. Eu tenho muito desejo do fundo do meu coração de parar. Porém, eu não posso me internar porque minha vida é meus filhos, é a minha família. O que eu posso fazer? Eu já tomo clonazepam, fluoxetina para ajudar, porém, entendeu? E eu tenho diminuído, graças a Deus, a quantidade. Porém, na parte da manhã, se eu tiver oportunidade, eu vou, faço.
E se eu não tiver um controle, se não tiver alguém para me ajudar, eu vou querer continuar. O que eu poderia fazer para me ajudar? Tá certo. O doutor César, vou emendar a pergunta da André com a da Janete aqui, ó. Quase semelhante. No YouTube ela pergunta assim, ó. Janete Santos, ela fala assim: bom dia, Bispo Emerson. Fui usuária de drogas como cocaína, maconha e crack. Hoje sou usuária de droga devido às minhas condições físicas, fibromialgia, reumatismo e depressão. Quero me livrar, como faço? Uau. Complicado. São muitas coisas. Vamos para a primeira questão. Quando ela falou assim que ela toma clonazepam e fluoxetina. Né? Clonazepam é um ansiolítico, né? Usado muito para síndrome do pânico. Fluoxetina também é um ansiolítico de menor calibre quando comparado com o clonazepam. A minha dúvida é a seguinte: ela, pelo que eu estou entendendo, ela faz um suporte psiquiátrico. Sim. Ela faz um suporte psicológico? Porque assim, não adianta você só tomar medicação se você não lidar com o fator que é o disparador desse quadro de ansiedade. Então me parece que o caso dela, o consumo das substâncias aí que ela usa, pelo que eu entendi, ela usa cigarro, não sei se também. álcool. Então, para mim, a questão assim, ela está aliviando a ansiedade, que ela disse assim, que de manhã ela sente mais vontade, né? Então, me parece assim que ela está tentando aliviar um quadro de ansiedade utilizando-se de substâncias psicoativas. Ela precisa entender o que está disparando isso. O que dispara? Né? Então, tem uma questão fisiológica? Claro que tem. Tem. Mas tem uma questão psicológica. Me parece que esse é o fator central. Ela precisa trabalhar com esse quadro de ansiedade, ela precisa lidar com esse processo que está gerando ansiedade nela. E aí, ansiedade, quando a gente fala aqui ansiedade, nós estamos falando assim, principalmente de um fator que está relacionado à questão da preocupação. Alguma coisa vai acontecer no futuro que me deixa assim. E ela não consegue lidar com isso. Então, precisa lidar com esse dado da ansiedade. A segunda questão, você pode repetir? Janete. Da Janete? Ela foi viciada em drogas, né? Uhum. Todas as drogas, até o crack. E hoje ela usa por causa do reumatismo. Ela não falou aqui que tipo de drogas que ela Fibromialgia, usa. né? Fibromialgia, né? Então ela usa hoje, não sei se é droga, que ela quis dizer drogas de remédio ou se é a droga mesmo. Se ela usa esses mesmos tipos de droga, né? Isso ela mesmo. fala assim, ó. Já fui usuária de drogas como cocaína, maconha e crack. Uhum. Hoje sou usuária de drogas, não cita droga, se é remédio, devido à minha condição física. Fibromialgia, reumatismo e depressão. Né? O que faço para me livrar? Então, aí acho que essa é uma questão assim que a fibromialgia é um transtorno, por exemplo, que ela tem uma relação. Ela aparece no corpo, mas a origem, né, ela é de origem psicológica. É uma doença que está no campo aí dos transtornos psicossomáticos, né? Psicofisiológicos. Né? Ela tem a origem na psique. Então, talvez a orientação seja muito similar à da paciente anterior, que ela está falando que também tem depressão aí. Né? Então, assim, ela está tomando substâncias de origem psiquiátrica. A fibromialgia tem uma origem, é um transtorno psicossomático. Então, ela precisa entender o que está originando esses transtornos, seja o quadro de depressão e psicológico. Ela faz acompanhamento psicológico? Janete não fala Não nada. fala. Então, se você não faz, Janete, a minha primeira sugestão é procure um profissional que possa te ajudar a enfrentar essas questões. O uso ou não da medicação, a gente discutiu isso aqui num outro programa. Às vezes, você vai precisar manter o uso de uma substância porque o teu organismo não está produzindo mais substâncias químicas para enfrentar aquele processo. Então, isso não é um problema grave, você usar substâncias. Ao contrário, você pode usar uma medicação psiquiátrica para enfrentar por exemplo, há pessoas que tomam antidepressivo, que tomam lítio, porque o organismo não está produzindo mais lítio. Então, ela tem que tomar o lítio para produzir, porque o cérebro não está produzindo mais. Então, você vai ter uma qualidade de vida ruim porque você não quer mais tomar a medicação? Não, toma a medicação porque isso vai te gerar uma qualidade de vida melhor. Eu não sei se é o caso da Janete, mas se você não tem hoje um acompanhamento psicológico, eu sugiro que você primeiramente busque um suporte psicológico. E claro, a gente sempre diz isso assim, que o apoio
espiritual, o apoio da fé, né, ou a busca, né, de uma espiritualidade saudável também pode te ajudar nesse enfrentamento. Tá certo, nós vamos a um break rapidinho e depois nós vamos para as considerações finais. Muitas pessoas dizendo aqui, viu, convidados, doutor e pastor, que nós deveríamos ter a segunda parte desse programa, que tem um monte de perguntas que não foram respondidas. Tem até uma pergunta interessante, a Nena fala aqui, ó, e quanto a tatuagem? Pode existir vício de tatuagem? Tem gente viciada, hein? Tem gente viciada em fazer rabiscar o corpo. Ou seja, o mesmo processo, a pessoa risca o corpo, sente aquele prazer, aquele prazer como se ela tivesse, sei lá, comido um doce maravilhoso, como se ela tivesse bebido alguma coisa, e ela fica viciada. Então ela tem que fazer tatuagem, tem que fazer 1, 2, 3, 4, e tem pessoas que têm o corpo inteiro tatuado. É que o mecanismo é outro, né? Aí não é dopamina, mas o mecanismo é outro. Pode ter uma questão psicológica? Pode. Eu acho que sim, eu acho que aí tem uma relação com a questão de autoestima, né? Tem a ver com uma questão de uma necessidade também, né, de você mostrar, mas aí você precisa investigar. Né? Interessante, Bispo, que todas as nossas falas aqui têm mostrado que de fato a solução não é tão simples, né? A solução não é tão simples e que de fato a pessoa deve buscar vários caminhos de ajuda. O doutor estava aqui comentando, né, da questão do buscar um profissional psicólogo, um psiquiatra, buscar a igreja. Ela deve fazer alguma coisa, deve buscar ajuda de todas as formas. Sim. Isso aí, nós vamos às considerações finais. Hoje ultrapassamos aqui o nosso tempo. Geralmente eu faço minhas considerações finais na última meia hora. Hoje eu vou deixar os convidados fazer as considerações finais, 5 minutos para cada um. E depois eu vou dar aqui meu breve relato aqui, não tenho muito mais o que falar, porque tudo já foi muito bem abordado aqui. Eu quero lembrar para você que você pode ajudar esse programa. Ô Bispo, como é que eu faço para ajudar esse programa top, que coisa maravilhosa. Várias pessoas, inclusive aqui, viu, dizendo pra gente, ó, estou aqui gravando o programa, estou pegando aqui onde ele vai estar no Face, no YouTube, que eu quero passar esse programa pro meu pai, pra minha mãe, pro meu filho. Quero distribuir esse programa para as pessoas. Ele está no canal Amor e Graça, tá? Se você quiser depois ter acesso à íntegra desse programa, você pega o Facebook, o seu Facebook mesmo, você clica lá, Amor e Graça, ou você vai no YouTube e clica ali Amor e Graça. Então você indo no canal Amor e Graça, você vai ter acesso à nossa programação. Bispo, eu quero contribuir para este programa, eu quero ajudar. Como é que eu faço para este programa permanecer no ar? Top programa, eu nem sou de igreja nenhuma, né? Alguns participantes aqui, pela pergunta, você percebe que alguns são de igreja, outros nem são de igreja, mas estavam mudando de rádio, pararam aqui nessa emissora e querem contribuir para que este programa permaneça no ar. Vou passar aqui as vinhetas. Quero lembrar que se você quiser me conhecer, eu vou estar hoje, 19 horas, na Avenida Celso Garcia, número 243, no Brás. Na Avenida Celso Garcia, pertinho ali, quase esquina com a Rua Jolie, a altura do número 243, né? 243 da nossa igreja, próxima à Rua Bresser, Rua Jolie, você vai encontrar a Comunidade Cristã Amor e Graça. Quer participar de uma reunião maravilhosa hoje, 19 horas, eu vou te esperar. Não tem como estar 19 horas, então chega às 7h30, 8 horas, 8 horas começa ali a nossa ministração da palavra, e você vai ter uma mensagem hoje muito importante, que vai falar sobre felicidade, como podemos alcançar a felicidade. Quer nos procurar? Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Quer nos ajudar? Pega uma caneta e um papel, é uma vinheta só, e eu já volto com você, falando aqui das considerações finais dos nossos ouvintes. Vamos lá? Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas.
É isso aí, vamos à dispersão. Quero despedir aqui dos meus convidados, agradecer aqui mais uma vez ao pastor Luciano Scala, pós-graduado em biotecnia pastoral, saúde e gestão executiva de comunicação, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos e pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênção. E também o doutor César Roberto Pinheiro, professor, meu pai, doutor em psicologia, ele é professor da Universidade Metodista de São Paulo, e também ele é pastor formado em teologia e psicólogo clínico. Vamos começar pelo que falou menos, né? O pastor Luciano Scala falou menos. Eu já falei menos, falou menos, né? O doutor César, a parte que as pessoas querem mais saber é a parte clínica, né? Então, eu sabia que as perguntas, maior parte das perguntas viram para o doutor César. Mas também tivemos essa parte importantíssima, né? Da Casa de Recuperação aí do pastor Luciano, que tem ajudado muitas pessoas. Pastor Luciano, 5 minutos para o senhor dar aí suas considerações finais sobre o tema, seu endereço e como que as pessoas podem encontrar o senhor. Vamos lá? Maravilha, hoje foi um programa muito importante no meu ponto de vista, porque nós falamos sobre dependência química, né? Que é uma realidade que está tanto na casa de uma pessoa que é rica, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, uma pessoa de sucesso financeiro, como também naquela casinha mais simples, né? De uma periferia, numa viela. Então é uma realidade que alcança a todos. Nós encontramos pessoas de um nível social altíssimo que estão inseridas dentro desse contexto das drogas. Então é uma realidade muito dura. Eu, como pastor e também como um terapeuta, trabalho com casos de operação, tenho lidado com essa realidade, tenho procurado ajudar famílias. E eu acredito que o caminho eficaz é o caminho da prevenção. Nós falamos sobre a superação das drogas, como superar, eu acho importante. Nós falamos de mecanismos, né, que a pessoa ela pode se utilizar para conseguir sair e não ter as recaídas, mas sem dúvida o caminho fundamental é o caminho da prevenção. E é sobre isso que eu acredito que a igreja deve atuar. A igreja ela deve ser esse instrumento, né, que vai agir dentro da realidade do seu corpo de membros, para falar sobre a temática, né? Nós falamos bastante sobre jovens, adolescentes conhecerem as drogas, porque nós sabemos que é a grande porta, né? São jovens e adolescentes. Então eu acredito que a igreja ela tem esse papel fundamental. Ano de 2015, eu escrevi esse livro, Ainda Existe Uma Saída, para falar sobre prevenção, para falar sobre superação, porque muitos pais me procuravam e não sabiam nem a diferença de uma droga para outra, não sabiam nem como lidar com um filho viciado. Então eu procurei escrever, procurei colocar num papel para que esses pais pudessem ter acesso, para que esses jovens que têm enfrentado essa realidade pudessem ter meios, mecanismos, ferramentas para que pudessem superar as drogas. Então, no meu ponto de vista, o caminho é esse. É a prevenção. E quando nós falamos de prevenção, nós falamos, em primeiro lugar, esclarecer sobre o tema. Nós falamos sobre conhecer, né, do que nós estamos tratando. Em segundo lugar, nós falamos sobre o tirar a curiosidade, que eu acho fundamental quando é um assunto conversado, quando é um assunto que os pais lidam na mesa com tranquilidade. É um assunto que vai tirando as dúvidas, vai esclarecendo. Se o pai ou a mãe não conhece acerca do tema, procure conhecer. Hoje nós temos vários meios para você conhecer acerca dessa temática e vai te ajudar a ajudar o teu filho a não entrar nesse caminho. E em terceiro lugar, nós falamos sobre prevenção e uma das coisas que eu apresentei foi mostrar para o jovem, para o adolescente, para a criança também, como isso é prejudicial. Mostrar os prejuízos, como isso pode arruinar uma vida e uma carreira. Eu acredito que nós temos diversos exemplos na nossa sociedade, nós temos diversos exemplos no esporte, nós temos diversos exemplos no campo artístico de pessoas que entraram para as drogas e arruinaram com as suas vidas. Então mostrar exemplos como esse, sem dúvida ajuda a prevenir os nossos filhos e adolescentes de entrarem no mundo, infelizmente, das drogas. Então acredito que a prevenção seja o caminho mais ideal. Acredito que aquele que está enfrentando esse problema, seja você um viciado direto, né? Ou você é um adicto indireto, talvez é um filho, é um esposo, o caminho é procurar ajuda.
procure ajuda, né? De repente a pessoa está começando ou ela já está totalmente inserida, deve-se buscar ajuda. Pastor, mas qual ajuda? A ajuda da igreja é fundamental? Sim, fundamental, importantíssimo. Igreja, espiritualidade, isso sem dúvida vai te ajudar. Mas procure, como foi colocado aqui na mesa, os profissionais. Hoje nós temos profissionais que lidam com isso diariamente. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, busque ajuda. Você buscando esses profissionais, você vai ter mais elementos para conseguir superar o uso das drogas. Desejo você uma boa sorte, desejo a você toda sorte de bênçãos, que Deus possa te ajudar. Se você está enfrentando essa realidade na tua vida ou na vida de alguém próximo a você, eu desejo que Deus te ajude, busque ajuda. Eu estou à disposição, bispo, está acabando meu tempo, eu estou à disposição. Se você precisar falar acerca desse tema, se você tem dúvidas acerca desse tema, você me encontra nas minhas redes sociais com muita facilidade. Estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você procura aí, ó, Luciano Escala, tá até aqui debaixo, né? Luciano Escala. Você me procura, você me adiciona e eu vou te ajudar naquilo que tiver ao meu alcance. O meu livro, se você quiser este livro, eu tenho pouquíssimos exemplares, esgotou. Então, se você ainda quer este livro, eu tenho ele com um precinho muito bom. Entre em contato comigo e eu te passo mais informações. Tá bom, bispo? Tá bom. 5 minutos cravado. Cravado, hein? Rapaz, esse aí honrou o tempo mesmo. Doutor César, obrigado aí pela sua presença mais uma vez aqui conosco. 5 minutos aí para o senhor comentar sobre o tema, suas considerações finais e também passar o seu endereço, seu Instagram, YouTube, Facebook. Vamos lá. Muito bem, eu estava pensando aqui enquanto o pastor Luciano falava, que a gente pode trabalhar num outro programa, a questão da codependência, né? Só esse tema já dá um programa inteiro, né? Porque nessa relação com a questão da adicção e outras situações, como relacionamentos tóxicos, né? Vamos lá, então. Eu queria falar um pouquinho para os pais, né? Usar esse momento para falar para pais. Que atitude tomar se, de repente, meus filhos estão usando drogas ou eu estou suspeitando, né? Eu devo mostrar que eu estou furioso? Eu acho que não. Furioso não, mas preocupado sim. E que você está disposto, né, a tomar atitudes para impedir que o seu filho permaneça ou continue no caminho das drogas. Eu acho que isso é fundamental, é o primeiro passo. O segundo, os pais podem ajudar sim no controle das drogas, né? Muitas vezes os pais não sabem a força que tem na vida e no destino dos seus filhos. Pastor Luciano falou uma coisa aqui muito importante, projeto de vida. Isso é fundamental. Você como pai, como mãe, você pode ajudar sim seu filho, sua filha a construir um projeto de vida, a dialogar com ele, a encaminhar ele para um profissional, né? Na psicologia nós falamos muito de orientação vocacional, né, bispo? Orientação vocacional, ajudar esse menino, essa menina a construir o seu destino, a sua história. Isso não é uma coisa que cai do céu pronto, ele precisa construir. Então você como pai, como mãe, pode ajudar sim seu filho, sua filha, né, a construir um destino. E isso com certeza é fundamental na prevenção e no controle de uso de drogas. Quando eu sei para onde eu quero ir, né, eu não vou buscar qualquer caminho. Eu sei qual caminho que eu vou buscar. E muitas vezes um projeto de vida vai ajudar seu filho a fugir do caminho das drogas. Uma terceira orientação aqui é como eu posso ajudar na prevenção do uso de drogas para os meus filhos, né? Então, na prevenção há várias atitudes dos pais que podem ajudar. Por exemplo, ofertar afeto, ofertar carinho, informações do tipo valorizar como seu filho é, né? Valorizar como ele é, as características, né? Ajudá-lo a buscar ideias, ajudá-lo a ter objetivos, né? Então, os pais precisam ensinar que há sempre uma solução para os problemas. Muitas vezes o adolescente está ali num período, num momento em que ele não sabe que caminho escolher, não sabe que decisão tomar. E é muito importante você ajudá-lo a escolher, há um caminho para resolver o seu problema, né? Dar esperança para esse adolescente, para essa adolescente, né? Uma outra coisa é, o que devo fazer se eu descubro que meu filho está usando drogas? Acho que esse deve ser uma pergunta com a qual o pastor Luciano se depara também muito, né? O que devo fazer se descobrir que meu filho está usando drogas? Não hesite, seja direto, seja franco, mostre a sua preocupação, né?
você encontrou um cigarro eletrônico lá na mochila do seu filho, ou descobriu que ele está usando lá aquele cigarro que está fumando uma essência, né, como é muito comum eles usarem no narguilé, né, que o bispo falou. Esclareça por que você está preocupado, fale dos efeitos nocivos, né, da droga, seja do ponto de vista físico, mental, psicológico, fale sobre isso, né? E especialmente, né, para quem está em desenvolvimento ainda, isso tem um efeito muito, muito significativo, né? Uma outra coisa que também surge é, por exemplo, o que devo dizer se eu desconfiar que meu filho está usando drogas? Né? Então, eu acho que assim, é importante você falar dos efeitos nocivos, é importante você mencionar também a questão dos efeitos sociais, mas é preciso também compreender por que aquele adolescente está procurando drogas, o que ele está tentando preencher utilizando essas substâncias. Daí a importância de procurar um serviço especializado, buscar o suporte psicológico. E nunca diminua a causa, né, do uso das drogas, e nem diminua o próprio adolescente por ele utilizar ou por ele buscar. Né? Ele precisa ter certeza de que ele vai ter apoio da família. E aí o pastor Luciano falou sobre isso. Né? Minha gratidão, bispo, por participar desse programa. E as minhas redes sociais de sempre, né? Instagram, né? Dr.César.Pinheiro, né? No Instagram. Né? E também você me encontra no Facebook, César Roberto Pinheiro, e no YouTube também no nosso canal. Grande abraço. Agradeço aí a presença do Dr. César e também do pastor Luciano Scala. Bom, eu vou dando minhas considerações finais, vou usar apenas 2 minutos, né? Bem menos que os nossos convidados, né? Olha, a tríade para você ter aí, para você ser bem sucedido nessa questão é a seguinte: em primeiro lugar, a questão espiritual, como aqui os nossos convidados falaram muito, a importância de você levar seus filhos, insista para os seus filhos ir na igreja, principalmente adolescente. Adolescente às vezes quer ficar em casa, quer ficar jogando, quer ficar no PlayStation, quer ficar no celular. Leve o seu filho para a igreja, acostume. Já é um conselho bíblico antigo. Indique desde pequeno o caminho que o seu filho deve seguir. Quando for mais velho, ele te agradecerá. Ou seja, já é um conselho bíblico já de anos, né, de muito tempo antes de Cristo. Então, oriente o seu filho, diga ao seu filho o caminho que ele deve seguir, né? E determine: meu filho, você vai na igreja, leva os jovens, adolescentes, não deixe o seu filho jovem, adolescente ficar em casa não. Fala que você quer que ele vá para a igreja, porque ele vai ter um conceito ali de boas pessoas, de pessoas que vão estar ao lado dele, participe, fique ali na igreja, deixe ele participar do grupo jovem, deixe ele participar com outros jovens, adolescentes, pessoas da igreja que têm um pensamento bom, puro, que não querem usar drogas, que não querem a vida de prostituição, né? Então é muito importante, é fundamental. Segunda coisa, aconteceu comigo: oriente seus filhos. Hoje não tem mais esse negócio, deixa eu esperar a idade, quando ele chegar aos 12, 13 anos eu falo. Não, hoje não tem mais isso. Criança mesmo, com 6, 7 anos, fale para ele sobre drogas, explique o vício que isso pode causar, o quanto pode ser problemático, que pode ser um caminho sem volta para ele, né? Então use muitos conselhos. O bom pai, a boa mãe tem que ter tempo para os seus filhos. Pai que não tem tempo para os filhos não é um bom pai. Eu compro tudo para os meus filhos, eu dou celular, eu dou carro, eu dou moto, eu dou bicicleta. Se você não tem tempo para conversar com ele, me desculpa, você pode dar tudo no mundo, mas você não é um bom pai. Então um bom pai, boa mãe é aquele que conversa, que dialoga com seus filhos, tem um relacionamento com os seus filhos. Então chegue, explique, mostre, né, diga para ele tudo, fale, né, sobre as questões dos vícios, passe vídeos. Gosta do YouTube? Entra lá no YouTube, mostra o que é uma pessoa drogada, o que é uma pessoa chorando. Lá você vai encontrar muitos vídeos sobre isso, pessoas chorando que não querem usar aquela droga, que perderam tudo, que estão na rua, né, que estão ali na Cracolândia, que não consegue sair de lá. Olha aí, essas pessoas já foram trabalhadores, já foram estudantes, já foram filhos, já tiveram com o avô, com a avó, já foram crianças mimadas e hoje estão lá na Cracolândia perdendo tudo que tem, perdendo a sua vida por causa de um vício. Então mostre, relate isso para os seus filhos. E o último passo da tríade é: procure ajuda psicológica, procure ajuda médica, procure ajuda profissional.
não é desmérito, não é desfeito, mas eu sou evangélico, eu sou cristão, e se souberem que eu estou passando um psicólogo, e se souberem que eu estou fazendo tratamento químico... Gente, a medicina existe desde a época de Cristo. Lucas está aí para comprovar isso, um médico que andava ali com Jesus, que andava ali com os apóstolos de Jesus, que escreve boa parte ali da Bíblia. Não há demérito nenhum você ter uma ajuda psicológica, uma ajuda clínica, uma ajuda de um profissional que vai estender as mãos para estar ali com você, tá bom? Então procure ajuda, leve os adolescentes para a igreja, faça eles participar ali do grupo jovem, tenha uma vida de imposição cristã. Hoje em dia nós temos pais que não têm nem paciência de ir na igreja domingo, quanto mais levar filho para a igreja. Então a coisa hoje está muito complicada. Leve o seu jovem para a igreja, pai, mãe, vai para a igreja, mostra que você é fiel com Deus, leve o seu filho a essa fidelidade também. Não deixe seu filho em casa não, porque ele quero ficar jogando hoje. Tá bom, filho, fica em casa, a mãe vai para a igreja. Não faça isso. Leve seus filhos para a igreja, recompense, como disse o Dr. César, trabalhe com processo de recompensa. Meu filho, você quer uma moto no final do ano? Você quer uma bicicleta? Tá bom, você vai todo domingo comigo na igreja e no final vou te dar esse presente. Faça isso mesmo. Né? Ele tem que entender que ali é o caminho para ele. Não deixe seu filho ficar em casa. Então leve para o processo cristão, que ajuda muito, processo psicológico e também o processo de bons conselhos, você que é a cuidadora, tá bom? E fica aqui as minhas considerações finais, mais curtas hoje, e lembrando para você que esse programa ele é patrocinado pela Comunidade Cristã Amor e Graça. 3h da tarde eu estou de volta com o Viva Psicologia. Se você quiser me ouvir, me escute aí 3h da tarde, pode fazer as suas perguntas, estou ao vivo com você. E lembrando que amanhã eu volto com você neste mesmo horário, se Deus assim permitir, com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Agradeço a todos que mandaram. Olha, tem pessoas que estão reclamando, o senhor não ouviu meu áudio, muitos áudios, muitas participações, mas você está concorrendo ao Livro dos Sentimentos na sexta-feira, tá bom? Então fica aí o final da nossa programação. Vou passar mais uma vez o número da conta bancária. Você que quer nos ajudar, você que quer contribuir com essa programação, você que quer que esse programa permaneça no ar, dê a sua oferta, semeie de coração, porque com a sua oferta nós vamos permanecer aqui por muitos e muitos meses. Agradeço a todos que têm contribuído e declaro que a bênção de Deus esteja na sua vida. E hoje, 7h da noite, eu te espero na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Vamos estar ali numa palestra toda especial a partir das 19h. Você chegando até 20h, você vai participar da nossa reunião e vai receber um grande poder de Deus na sua vida, tá bom? Beijo no coração, tchau para todos! Se essa programação trouxe vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação no Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165-1. Repetindo, Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165-1. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, declaramos a bênção de Deus em sua vida. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9h da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15h. Durante muitos anos,
Alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br.